Kazuma não é nada senão excêntrico, e aqui estão algumas coisas loucas que provavelmente você não sabia sobre ele. Kazuma basicamente usa seu coração no mangá, ele não tem vergonha de dizer o que pensa e agir de acordo com o que quer, apesar do que os outros possam pensar dele. Embora ele tenha traços redentores que o impedem de seguir o caminho de um degenerado absoluto, ele é tão não filtrado que é fácil dizer do que se trata esse jovem. E ainda assim, apesar do quão aberto ele é sobre si mesmo e suas opiniões, algumas coisas ainda não se encaixam e não são bem conhecidas sobre o nosso garoto Kazuma. E aqui estão 9 fatos que você não sabe sobre o protagonista de Konosuba. 9. Ele era mais velho na web novel. Antes de transformar suas histórias em light novels, muitos autores estreiam suas obras online. Essas web novels geralmente servem como um teste beta para aumentar o interesse em sua história e potencialmente transformá-los em light novels se forem populares o suficiente. Embora, como qualquer teste beta, muitas vezes haja algumas mudanças quando chega a hora da versão final. E uma dessas mudanças é a idade de Kazuma em comparação com a sua versão da web novel. Enquanto ele começa com 16 anos na versão da light novel, ele é um pouco mais velho aos 20 anos na web novel. E na verdade, ele não é o único envelhecido nesta versão. A maioria do elenco parece ter alguns anos a mais. 8. Porque ele se tornou um NEET. NEET é uma abreviação de não estar na educação, no emprego ou no treinamento, e às vezes é comparado a um recluso. Antes da morte prematura de Kazuma, ele definitivamente se qualificou como tal. No entanto, porque exatamente Kazuma decidiu se isolar do mundo? Era simples, uma garota. Quando ele era jovem, uma amiga de infância prometeu se casar com ele, mas quando ele a viu andando de bicicleta com um delinquente local, mais tarde partiu seu coração. Sua suposta traição fazendo o jovem querer se isolar do mundo, eventualmente decidido lidar com jogos em vez da vida real. 7. Sim, Eu Sou Kazuma foi improvisado. Muito da razão pela qual Konosuba funciona tão bem é que é uma paródia maravilhosa do gênero Isekai, ao mesmo tempo que é engraçado em seu próprio sentido. Então você pode se surpreender ao saber que uma de suas piadas em andamento foi totalmente improvisada. A piada em que Kazuma simplesmente respondeu com um sim, eu sou Kazuma, foi algo que seu dublador, Jun Fukushima, improvisou na hora. Desde então, tem sido um acessório na série sempre que uma garota chama o nome de Kazuma freneticamente, apesar de nunca aparecer na light novel. 6. Kazuma é o maior papel do dublador. Jun Fukushima agora é bem conhecido por interpretar Kazuma, a ponto de sua voz agora ser sinônimo de personagem. Sabendo disso, pode pegá-lo desprevenido ao ouvir que ele quase não teve papéis importantes antes de Kazuma. Antes de Jun se tornar Kazuma, ele era conhecido principalmente por interpretar papéis pequenos. Estes incluem personagens bons como Atron de Fate e Ged Leis em Danmachi. E para quem não se lembra, é aquele cara que infernizou a vida da Lily no início da história. Mas esses papéis não eram tão famosos quanto o de Kazuma. 5. O dublador de inglês de Kazuma tem uma história semelhante. Pelo menos quando se trata de anime, a Anie Pantoja interpretou muitos personagens coadjuvantes em animes, como Re:Zero, One Punch Man, mas Kazuma é um dos seus papéis principais. É interessante ver que ambos os dubladores escolhidos para ser Kazuma têm histórias semelhantes, ambos renegados principalmente a pequenos papéis e papéis principais em animes menos conhecidos antes de conseguir seu grande papel em Konosuba. 4. Ele tem muitos talentos. Entre seus muitos talentos, Kazuma tem um olho afiado para o que as conveniências modernas poderiam fazer muito dinheiro no mundo em que ele reencarnou. Entre eles estão itens como isqueiros, kotatsu e dinamite. Infelizmente, ele não conseguiu recriar tudo. Mesmo que ele fosse fielmente capaz de recriar muitos objetos de sua vida anterior, Kazuma simplesmente não poderia fazê-los funcionar na light novel. Por mais que tentasse, eles simplesmente não eram bons o suficiente para funcionar. Em vez disso, eles serviram como uma distração para Aqua e Darkness, que erroneamente pensaram que eram balões.
3. Ele só perdeu para uma pessoa no Pedra, Papel e Tesoura. Kazuna é basicamente um ser divino em Pedra, Papel e Tesoura, alegando nunca ter perdido uma partida em sua vida. Ele geralmente limpa o chão com quem se atreve a desafiá-lo no jogo de sorte e inteligência. E embora, apesar de sua ostentação, haja realmente uma pessoa que derrotou Kazuna na Light Novel. Como se vê, é preciso um deus para vencer uma pessoa com uma habilidade divina. Chris, o ladrão de cabelos prateado e amigo de Kazuna, que é a deusa Eri disfarçada, na verdade consegue vencer Kazuma no Pedra, Papel e Tesoura, sempre que eles jogam. Claro, ela tem um pouco de vantagem, já que ela é uma deusa da sorte. 2. Razão pela qual Kazuma rouba roupas íntimas. Kazuma tem a habilidade impecável de roubar roupa íntima de uma garota com a habilidade que aprendeu de Chris, Stel. Não importa as circunstâncias, se seu alvo for uma mulher, ele consegue colocar aquele pedaço de pano privado em suas mãos sujas. No entanto, pode haver uma razão pela qual isso sempre acontece. A maneira como Stel funciona é que o usuário obtém um item aleatório de seu alvo, dependendo de uma pilha de sorte. Uma vez que a sorte de Kazuna é apenas a segunda do status de sorte da própria deusa da sorte, Eris, ele quase sempre consegue obter o item mais valioso que eles têm. Se for Mitsuguri, então ele recebe sua espada premiada. Se for Beldia, ele fica com a cabeça. E se for meninas, são roupas íntimas que ele fica. Aparentemente, eles são bastante valiosos no mundo de Konosuba. 1. Ele se torna um ladrão consumado. Kazuma faz bastante nome para si mesmo como ladrão mascarado cavalheiresco em alguns dos volumes posteriores das Light Novel. Depois de se unirem a Chris para roubar uma relíquia divina, eles causam um tumulto suficiente para se tornarem criminosos procurados. Felizmente, o mundo funciona na lógica dos quadrinhos e um simples disfarce foi mais que suficiente para impedir que a maioria das pessoas o reconhecessem, deixando apenas seus apelidos para a recompensa por suas cabeças. E galerinha, essa foi mais uma lista aqui sobre Konosuba. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu!